E quanto é difícil, às vezes, quando tem aquele perfil inicial do Facebook, a gente poder... O que eu vou dizer de mim, né? Algumas pessoas colocam uma poesia, outras uma fotografia qualquer, assim. Mas sempre tem uma decisão, né? Vocês concordam comigo, assim, quando a gente vai falar da gente, mesmo que você coloque... Eu estou tomando agora como exemplo o Facebook. Mesmo que você coloque lá uma poesia do Fernando Pessoa, para descrever a si próprio, tem uma decisão aí. Ou se você vai colocar uma foto tal, não vou colocar minha fotografia, vou colocar a foto do Neymar. Tem uma decisão ali, né? Eu decidi colocar essa foto, por mais que essa foto não seja minha, ela diz de mim, a ponto de eu ter escolhido para colocar nesse perfil. Assim. É nessa relação hoje entre imagem e o que eu vou chamar assim de constituição da gente mesmo, que eu gostaria de falar. Assim. Aquele velho papo, assim, não sei se na filosofia, claro, os estudantes de filosofia, obviamente, já passaram por isso, mas vocês do ensino médio também. Aquela velha problematização, que parece às vezes assim tão metafísica, que é, quem sou eu, né? Quer dizer, que coisa é essa chamada eu? Que parece tão óbvia, assim. E a gente tem tanta certeza assim, de que a gente é a gente. Né? Estou aqui, Luciano, carne e osso. Vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês. Mas como que essa coisa é constituída para além desse corpo biológico? Assim? Como é que a gente se constitui? E principalmente, como é que a gente se difere? Que eu acho que a grande questão na filosofia, pelo menos a filosofia com a qual eu estudo, é pensar assim, como é que eu me constituo, como que o Luciano se torna o que é, mas quais são as possibilidades de o Luciano se tornar outra coisa? Sendo Luciano ainda mesmo. Isso é um desafio para a gente. Eu queria falar sobre isso. E eu acho que a minha relação com a psicologia ajuda também. E eu não quero que o papo fique muito assim, nas nuvens, tá? Daí a gente vai conversando e trazendo mais a questão mais próxima da realidade de vocês. Assim. Para falar disso, dessa constituição de si e dessa possibilidade de eu me diferir de mim mesmo, eu vou trazer um amigo meu. Eu acho que no encontro dos leituras que teve em Mato Grosso, eu falei dos amigos. Eu ando com muitos amigos literários e do pensamento. Amigos também, né? Próximos, de carne e osso, mas tem esses amigos que são os amigos que a gente encontra nos livros, que são tão ou mais fortes do que esses amigos que nos tocam nas costas e dizem, olha que legal que você é, né? Eu vou trazer um amigo e vou falar dele daqui um pouco, né? É um pensador francês, que para mim ele é muito potente, e vou apresentar suas principais ideias para a gente experimentá-las com as fotografias, olhando para a gente mesmo e olhando para os outros, né? Mas eu vou deixar meu amigo de lado um pouco. A ideia hoje, além disso, eu vou trazer um outro elemento. E eu já queria conversar com vocês a partir disso. Antes disso, quanto tempo eu tenho aqui? Só que ele começa a descarregar aqui. Tá, das 9? 9h30? Tá, eu tenho que me controlar. Tá. Então tá. Quando a gente fala dessa relação de constituição de si, ou do eu e do outro que está na minha frente, tem uma palavra que me parece importante. É uma palavra bem filosófica, um espectro enorme de possibilidades para pensar. Mas eu queria começar a minha fala a partir dessa palavra. Solidão. Que é isso no campo da psicopatologia. As psicopatologias contemporâneas, assim, os transtornos relacionados à solidão e à ansiedade são os mais recorrentes. As pessoas reclamam muito, se queixam muito e sofrem muito de ansiedade, né? E a ansiedade é o quê? A gente tem um mundo todo que fica nos convocando o tempo todo a fazer coisas, pensar coisas, sair da gente mesmo, né? E aí é o trabalho, é a escola, é a família, e aí no trabalho são os múltiplos trabalhos que acabam se incorporando, na família também as múltiplas demandas, né? E aí parece que o corpo da gente, a cabeça da gente não acompanha essa velocidade toda, assim. E aí isso acaba
de certa forma, se materializando no que há de mais concreto, ou pelo menos de mais palpável na gente mesmo, que é o corpo. E aí a gente adoece, né? E aí são muitos transtornos de ansiedade, né? E vocês já devem ter escutado alguns, assim. Por exemplo, síndrome do pânico. Vocês já ouviram falar disso? Muitos de vocês têm transtornos de pânico, porque é muito recorrente, assim, estatisticamente, assim, pelo menos episódios de pânico. O que é o pânico, né? É aquele medo de perder o controle, assim. É como se o meu corpo e a minha cabeça respondessem a uma outra ordem que não a minha, assim. Então, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, tá? Vocês não contem. Eu tive uma vez, na época em que eu atendia clinicamente, né? Eu tinha um paciente que sofria de síndrome do pânico, literalmente sofria bastante, né? A ponto de ficar em casa, com medo, enfim. E ele tinha medo de enrolar a própria língua. Então, assim, ele se tornava até, de certa forma, às vezes, engraçado, porque você estava conversando com ele, digamos, comendo um pastel, num bar, enfim, e você via aquele sujeito com a mão com a mão na sua própria língua, segurando sua própria língua. E era uma coisa completamente engraçada, porque eu sei que esse cara está aqui, de vez em quando tá lá tomando um café, um refrigerante, uma cerveja, e daqui a pouco o cara com a mão na língua dele. Quer dizer, qual era o medo dele ali? Isso causava muito terror, de que a língua dele tomasse uma vida própria e que ela se enrolasse à mercê de sua vontade. Olha só, quer dizer, o que é isso? Isso gerava muita ansiedade nele, assim. Muita ansiedade. Imagina vocês. Ou outros exemplos, por exemplo, de meu Deus, meu coração vai disparar. E o coração dispara. Obviamente o coração vai disparar, porque você está muito preocupado. E muito, como a gente diz no sul, lá no Rio Grande do Sul, muito atucanado. E você fica ansioso, respira mal e teu batimento cardíaco vai a mil, assim. Qual é a questão que está aí? Tá, tudo bem, isso aí é uma questão clínica, não diz respeito. Mas sim, é muito, muito ansiogênico. E parece que chega uma hora que o corpo ele resolve tomar a vida própria, assim. Para dizer para, ou para dizer vamos mais rápido do que a cabeça pode. E aí essa cisão mesmo, assim, meio platônica, assim, entre corpo e alma, assim. Os dois não conversam, não conseguem conversar de uma forma muito interessante. Isso é esses transtornos de ansiedade. Mas a gente também tem, para falar de solidão, esses transtornos que a gente chama de mais depressivos, né? Que é uma coqueluche, assim, contemporânea. E aí tem um paradoxo, porque a gente vive num mundo extremamente, vou usar uma palavra, compartilhado, não é? E pegando as tecnologias digitais, a gente tem 615 amigos e conhece muita gente, mas ao mesmo tempo se sente muito solitário, assim. E solidão acaba, de certa forma, se vocês concordam comigo, acaba se tornando quase que um sinônimo de um mal-estar, assim. A gente não convive bem com a solidão, assim. A gente precisa estar em relação o tempo todo, assim. E mesmo que seja no seu próprio apartamento, assim, no seu computador, né? Precisa estar me relacionando com as pessoas, né? Mas eu queria falar de um outro tipo de solidão, para pensar essa relação do eu com o outro, que é da solidão compartilhada, ou do imperativo, assim, não categórico, mas um imperativo, quer dizer, para que eu possa me diferir, eu tenho que viver essa solidão. Ah, que solidão é essa? Eu tenho que experimentar esse estado de solitude, de solidão, assim. Mas é uma solidão diferente, né? É uma solidão onde, e aí eu vou trazer o meu primeiro amigo, é uma solidão que é o Roland Barthes, eu vou falar dele, vou mostrar aqui na lâmina. Mas é uma solidão de uma conversa. Eu vou indo agora vou apertar o botão do start aqui. É uma solidão onde
Vê se fica claro para vocês. O eu se abandona a si próprio. Como assim? É uma solidão da identidade. O que é identidade? Aquilo que é como se o eu, né, na identidade, eu, pegar um nome qualquer, Mariana. A Mariana, tem alguma Mariana aqui? Não, tá. Eu, Mariana, fizesse uma volta sobre mim mesmo e acabasse sempre circulando naquilo, na minha identidade, aquilo que eu acredito que sou, e fico ali numa conversa incessante comigo mesmo, o tempo todo. Né? E quando a gente não se aguenta mais, assim, quem faz terapia sabe disso. Quem já fez terapia? Chega na 15ª sessão e não se aguenta mais falar a mesma coisa. Porque a gente é a repetição, necessária a repetição. Mas tem um momento onde esse eu, ele se desgruda e se torna solitário. Eu solitário em relação a mim mesmo. Assim. E aí é quando os acontecimentos efetivamente se dão. Assim. Quer dizer, quando há uma relação desse eu efetivamente abandonado, solitário, com esses outros eus que o povoam. Aí começa a ter uma vida compartilhada. Assim. Tá metafísico ainda, tá? Vou falar melhor sobre isso. Eu acho que eu vou ter que me encaminhar. Fica ali, está para mim. São poucas lâminas. Tá, por enquanto tá indo, né? Tá indo, tá? Pouco eu me levanto. Não levanta. Tá, vamos lá. Eu queria falar de um. Não sei se vocês conhecem o Rimbaud. Já ouviram falar dele? Quem é que já ouviu falar do Rimbaud? Quem nunca ouviu falar do Rimbaud? Pode levantar a mão. Tá bom. Rimbaud, vocês já ouviram falar do Freud, né? Ou do Nietzsche, o filósofo. Tá, já ouviram. O que o Rimbaud... pergunta. Agora é para os conhecedores. Vocês conhecem o Freud, o Rimbaud e o Nietzsche, vamos dizer. O que vocês acham que o Rimbaud tem em comum com o Nietzsche e com o Freud? Se tem alguma coisa em comum? Alguém arriscaria, assim, começar? Vamos lá, arrisquem. Tem uma coisa em comum, né? Esther também pode. Tá. O Nietzsche, qual é a época que o Nietzsche viveu? Vocês lembram? Século XIX. Na segunda metade do século XIX e vai... 1900. Em 1900, o Freud escreve seu texto, digamos, o seu Zaratustra, que é a interpretação dos sonhos, que é um texto emblemático. Assim, aliás, você tem que ler. Assim, quem gosta de essa questão onírica, de pensar no inconsciente, assim. O Rimbaud vai também, de certa forma, produzir, e vai escrever, um poeta francês, nisso que a gente chama desse mal-estar no século XIX, entre o século XIX e o século XX. Então, ambos, uma primeira grande coincidência, eu não vou além disso, tá? Senão eu vou ficar falando demais. São produções que não vou chamar de episteme, mas elas vêm, né, isso de 3 campos diferentes, né, o Nietzsche da filosofia, o Freud na psicanálise e o Rimbaud na poesia. Quer dizer, tem 3 discursos diferentes que vêm de um lugar comum, entre aspas, que é do mal-estar, que é e aí eu vou chegar na solidão, de que é um ser humano apartado de si, quer dizer, mergulhado na sua própria solidão, quer dizer, ou melhor, um ser humano desconfiado, com uma certa desconfiança em relação a essa coisa chamada Deus. Deus, se existe, ele não garante tudo. Assim, já tem uma crítica ali, em termos de existência mesmo. E também um pouco desconfiado em relação a essa coisa chamada ciência. Tem Deus, tem a ciência, os dois estão ali, mas os dois não dão conta de mim mesmo. Não dão conta, não conseguem explicar, ou pelo menos não conseguem resolver esse meu mal-estar. Nem orando, e nem orando. De certa forma, na ciência a gente acaba fazendo umas orações, né? Acreditando, assim. Então, nem essa oração para esse Deus, assim, olhando para cima, né?
e nem para a ciência, olhando para o lado, procurando para baixo, procurando resposta. Então surge desse mal-estar, assim, dessa solidão desse ser humano mergulhado no mundo e não conseguindo explicações nem lá no céu e nem ao lado que o entornam. E aí o Rimbaud, eu adoro o Rimbaud, já os convoco a ler, assim, professores que trabalham no ensino médio. As poesias do Rimbaud são maravilhosas, assim, porque tem um refinamento de metáforas mesmo, assim, que são ótimas para trabalhar. Assim. E aí o Rimbaud tem um texto dele que ele escreve, na verdade é uma carta que ele escreve, que chama a famosa Carta ao Vidente. E aí tem esses axiomas, esses enunciados, assim, e tem um enunciado que é potente, assim, que eu destaquei aqui em vermelho, que é assim, e aí começa o papo nosso. O eu é um outro. Olha só, o eu é um outro. E ele embaralhou a gente. Né? Porque eu estou falando já de um abandono do sujeito, mas do abandono desse eu, então, tá, tudo bem, não tem eu. Mas o que ele vai dizer, não, existe um eu, mas um eu sempre é um outro. E eu pergunto para vocês, como é que vocês leem isso? Como que vocês têm? O eu é um outro. Alguém se arriscaria assim a poder fazer uma exclamação rápida? Tá, vocês estão falando disso, então, de uma... A máscara, eu acho uma boa imagem mesmo para pensar isso. Que tem aquela coisa da máscara, né? A gente pensa assim, máscara é uma coisa meio pejorativa, né? Ah, o fulano é mascarado. Mas é uma máscara que não tem rosto por detrás, né? Porque tu tira uma máscara, o que tu encontra? Uma outra máscara. Tu tira uma outra máscara, é uma outra máscara. Não tem rosto. Mas eu faria uma pergunta para ir além. E eu vou fazer um fechamento já aqui. Tá, tudo bem. Tem máscara. Porque cada um tem uma máscara, né? Vocês concordam? Vamos lá. Quando vocês estão no colégio, vocês vestem uma máscara. Concordam? Na frente do professor, principalmente. Quando vocês estão no intervalo, é uma outra máscara. Quando vocês estão na casa de vocês, é uma outra máscara. Quando vocês estão namorando, é uma outra máscara. Dá para dizer o que é mais verdadeiro ou menos verdadeiro? Difícil, né? Eu sou mais verdadeiro quando eu estou no recreio. Eu não sei, às vezes a gente é tão... Eu quero fazer uma coisa bem mentirosa com a gente mesma, né? Quando está se divertindo, entre aspas, né? Mas agora pelo que eu faço? Tá, ok, é máscara de máscara ou é essa consciência conversando com o seu fora? Mas quem é que convoca essa troca de máscaras? Sou eu. Primeiro eu estou achando que é... Tá, então agora eu tirei essa máscara, eu coloco essa máscara. Agora eu tiro essa máscara, agora eu coloco essa máscara. Tem um eu ainda nesse discurso. Quem é que convoca essa troca de máscara? Como é que a gente é convocado para trocar essas máscaras? Acho que fica claro, né? Fora, né? Parece. Tá, mas que fora, o contexto, quem convoca? O mundo? O contexto, a sociedade. Tá, o que é o contexto? Tá aí. Quer dizer, tá, deu fora. Tem um conceito também na filosofia, conceito de fora, né? Assim. Mas é o outro que me convoca a trocar a máscara. Cara, é na relação com o outro que se não tiver o outro, não tem a possibilidade de eu me outrar. Porque não sou eu que decido. A gente acha que a gente decide. Agora, a gente decide algumas coisas na vida, assim, eu vou trocar minha roupa, vou colocar uma camisa verde, mas é sempre na relação com o outro. Né? E aí tem máscara, por exemplo, eu posso pegar nesses 3 meus amigos aqui que eu falei, máscara, poxa, para Nietzsche é um... Você falou do Montaigne, é isso? Mas para Nietzsche, puxa, a teoria das máscaras, viver é mascarar-se, né? Assim, né? Para Freud, Freud vai falar do inconsciente, do consciente, só vai existir esse sujeito porque esse sujeito se relaciona com o outro. Assim. Depois aquele papo de Freud, né? O grande Lacan, o grande outro, a mãe, o pai, tá? Isso a gente pode até. Mas a gente se constitui na medida que a gente é, eu caminho e a câmera vai atrás aqui. A gente se constitui na medida que a gente é olhado pelo outro e falado pelo outro. Aí a importância, sei lá, dos pais e das mães em relação aos seus filhos, pequenos principalmente. E da relação também entre professor e aluno.
Né? E aí, o Freud vai dizer uma coisa bem interessante, né? Ele vai dizer, puxa, usando Kant até. Eu vou falar sobre isso à noite, de que, pegando aquele aforismo do Kant, acho que está na Crítica da Razão Pura, ele vai dizer, ele pega Kant e vai dizer que os três ofícios impossíveis, que ele vai dizer que é curar, governar e educar. É impossível, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. Mas ele vai dizer, só há transmissão entre professor e aluno, entre mãe e filho, porque há esse olhar do outro. Né? E aí a gente rompe aquela ideia de professor que a gente tem que... o grande professor é aquele cara que fica, que consegue falar 3 horas seguidas, faz uma conferência, mas ele sai da aula esgotado, né? E deprimido, assim, porque tu nunca vai conseguir atingir aquele ideal de saber, assim. E aí o Freud vai dizer, não, o grande professor é aquele que consegue estabelecer uma relação com o outro. Né? E consegue, literalmente, o professor não só atingir o outro, mas também ser atingido por esse olhar do outro. Assim. Isso é fundamental. Assim. E aí é por isso que eu trago esse enunciado do Rimbaud, porque é exatamente isso, é desse lugar que a gente vai falar hoje. Assim. Eu não tenho como pensar o eu sem essa relação com o outro. E o eu sempre sendo o outro, né? Um outro, eu gosto dessa expressão, um outro em mim. Sempre tem um outramento, um outro em mim, né? Assim. Vamos lá. Pode passar, tá, por favor. Tá, então eu vou rapidamente, tá? Senão eu já me articulo demais. Uns 15 minutos a gente começa o exercício da gente. Tá, vou falar desse meu amigo. Eu costumo ter um princípio de generosidade. Eu falo mas mata a cobra e mostra como é que é. Mata a cobra e mostra o pau. Então, assim, eu estou usando, se vocês conhecem o Roland Barthes, um pensador francês, um dos meus grandes amigos, assim, e tem um livro dele, que é o Câmara Clara. Quem não conhece, sugiro que procure, você deve ter na biblioteca, e quem conhece sugiro que faça uma volta ao livro, porque é bem interessante para quem está pensando ou trabalha com a questão da imagem. E aí, nesse livro Câmara Clara, o Barthes faz uma teoria, ele faz uma virada, que é, olha, vou mostrar para vocês que virada que ele faz nesse livro. Vou começar até aproveitando o incidente negativo do falecimento do aluno, porque Barthes vai escrever esse livro em 1977, começa a escrever, 1977, muitos de vocês nem eram nascidos, né? E um mês depois da morte da mãe dele. Barthes tinha uma relação muito próxima com a mãe, né? Era o típico filhinho da mamãe, assim, né? Que não consegue se desgrudar da mãe, mas nem por isso não menos potente. Os filhinhos da mamãe podem ser bem potentes, tá? E ele perde essa mãe, em 77. E aí entra no processo de luto. Luto. Todos vocês já passaram por algum luto. Seja por um familiar ou por uma coisa. Ai, perdi sei lá o que eu gosto. Ou luto de um bichinho de estimação, sei lá, a gente sempre luto de meu time perdeu o campeonato. Tava com um troféu na mão e perdeu, né? A gente fica em um luto, é um luto. Luto a gente está passando o tempo todo, né? Assim. E aí o Barthes, 77, perde essa mãe. Em todo o processo de luto, obviamente, isso pega até o Freud, tem um texto muito legal do Freud, Luto e Melancolia, que ele vai dizer qual é a diferença do luto para a melancolia. No luto, o que há no sujeito é uma tentativa de reelaborar a ausência do outro. Mas eu sei muito bem o que eu perdi no luto. A pessoa, a coisa, o bichinho. Como eu não tenho a pessoa, nem a coisa, nem o bichinho, eu fico tentando, né, reelaborar essa perda. Eu olho para os espaços, não está lá a pessoa. Né, não está lá, era para estar lá, não está. O meu cachorrinho era para estar aqui do meu lado, não está. Oi. Tá, e aí, aí vai entrar um pouco do conceito de melancolia. Quero só te apresentar agora. Então, o luto, eu consigo ter uma noção do que perdi. E
Isso não garante que não seja menos dolorido, né? Eu tenho uma noção. Melancolia, eu não sei o que eu perdi de mim nisso que eu perdi. Olha só, tá? Eu não sei o que eu perdi de mim nessa pessoa que eu perdi. Então, uma dupla procura. Eu tento procurar a pessoa, né, naquele lugar, naquela ausência onde ela não está, e eu não sei o que eu perdi de mim nessa pessoa. Por isso que a melancolia é uma estrutura mais... Ele é uma estrutura, no caso, e é mais contínua e demorada e complicada de sair. E é difícil de ouvir os melancólicos. Vocês devem conhecer os melancólicos, alguns de vocês até sejam. O melancólico, é uma dificuldade, é difícil, tudo é pesado. Por quê? Porque eu não sei, diante desse outro, o que de mim se vai. Né? E aí no cotidiano, o melancólico vai projetando o tempo todo umas coisas. Né? Então o mundo nunca é suficientemente bom, né? Porque eu nunca estou nele. Assim, né? Sempre tem que buscar essa perda, né? Assim, minha, do outro. Né? Assim. Mas o Barthes, então, em 77 perde a mãe, entra no luto, bem melancólico mesmo, assim. E aí um movimento que vocês já devem ter feito, em relação, não quero ter um papo mórbido aqui, né? Luto, peguem os lutos de vocês também, né? Seja com o cachorrinho de vocês, tá? Não menos triste, né? O Barthes faz o quê? Puxa, perdeu a mãe, e tem que se preparar num apartamento, morava com a mãe, vendo as coisas todas, ele começa a sentir a falta dela, uma falta extremamente potente, presente, né? Uma falta presente, e ele vai buscar onde tentar encontrar a mãe dele? Nas fotografias. E ele começa um processo assim, escrevendo um diário, procurando nas fotografias. Isso que é a grande pergunta do livro, primeiro. É o que dispara o livro. Ele vai dizer o seguinte, na câmera clara. E no livro ele fala assim, que ele tenta desesperadamente encontrar na fotografia a mãe que ele teve. O que seria mais comum numa fotografia? Se você, por exemplo, quer procurar a mãe que teve, que partiu, digamos, ontem, que eu encontre a mãe numa fotografia mais recente, que seria mais comum, porque é aquela mãe mais próxima do tempo presente que convivi com ela. Vocês compreendem? Aí o Barthes vai nas fotografias recentes da mãe e ele vai dizer, não encontra. Minha mãe não está aqui. E vai, e fica o tempo todo remoendo essas fotografias, encontra um pedaço da mãe no lado, aqui minha mãe está. Acho que até dá para passar para outra página. E aí ele começa assim. Eu vou ler um fragmento do livro. Olha que bonito, a forma como ele escreve também. Então, ao sabor dessas fotos, às vezes eu a reconhecia, uma região de sua face. Tal relação do nariz com a testa, o movimento de seus braços e de suas mãos. Eu sempre a reconhecia apenas por pedaços. Ou seja, não alcançava o seu ser e, portanto, ela me escapava. Sabe? E você olha para uma fotografia e diz, aqui tem um sorriso, que era o sorriso da minha mãe. Mas não está toda ali. Às vezes é um jeito, um trejeito, é uma pose, né? A gente tem as poses também. A forma dele se repetir também é posando para as fotografias. Cada um tem um jeito, né? Ele faz uma pose que é aquela forma da gente tentar voltar para si mesmo. Assim. A gente se reconhecer naquela foto. Todo mundo tem isso. Se vocês forem ver, tem uma repetição quando vocês posam para fotografia. Mesmo o cara que diz, não gosto de fotografia. Esse é o que mais posa. Uma cara brava, assim. O meu pai tira fotografia, é uma coisa muito engraçada. Assim. Ele detesta a fotografia, ele sempre tira assim. E você pega desde as fotos de infância dele, é muito bonito assim, de olhar essa repetição. E é o cara que não gosta, digo, o pai, é o cara que mais posa na fotografia. Porque sempre tem uma pose preparada. Assim. Mas enfim, aí o Barthes começa a procurar a mãe. E ele encontra essa mãe numa foto. Olha a data da foto. 1898, quando a mãe dele tinha 5 anos. Uma foto velha. Imagina, 1898, quando a mãe tinha 5 anos. O que está aí nessa história? Ele encontra a mãe numa foto, num tempo onde ele não existia com a mãe. Daí a mãe dele com 5 anos e um irmãozinho com 7.
Acho que o irmão da mãe, o tio, no caso dele, nem conheceu, assim. E ele encontra a mãe ali nessa fotografia. E ele vai dizer, puxa, essa fotografia eu encontrei num tempo com roupas e com trejeitos que eu desconheço. Mas ali está minha mãe. Né? Ali está ela, não aos pedaços, mas na sua plenitude. Assim. Então, essa questão da fotografia tem algo que nos convoca ali. Claro, há uma relação direta sempre com esse outro. Assim, que é o outro na gente. Né? Talvez uma outra pessoa olhasse, se fosse ele não teve irmão, se tivesse um irmão, procurasse a mãe, com certeza, ou não com certeza, mas com uma certa garantia, o irmão escolheria uma outra foto. E é a mesma mãe, mas é a outra mãe. Porque a mãe, a minha mãe, né? Diante do meu olhar. Pode passar, por favor. Tá, eu vou finalizar. Eu falo e vou finalizar, com certeza. Ele começa escrevendo o livro, então, nesse espanto, né? Ele, não, desculpa. Daí ele, não leio ainda isso aqui. Ele começa a escrever sobre essa fotografia, essa relação da fotografia com ele, mas ele vai dizer o seguinte: eu não sou fotógrafo, e eu também não sou fotógrafo. Alguém é fotógrafo aqui, assim, profissional, ou tem familiaridade? Ele vai dizer, puxa, eu quero falar da fotografia, mas eu não sou fotógrafo, logo eu não tenho como falar tecnicamente sobre ela. Eu não posso falar da posição do operador. Ele cria a figura no livro do operador, aquele que opera, que tira a fotografia. Mas eu posso falar com absoluta certeza das fotografias que me tocam. Isso eu posso falar. Não posso falar como fotógrafo, mas como espectador, aquele que olha para a fotografia, eu posso falar. E posso falar daquele também que posa para a fotografia. E daí ele faz uma teoria da fotografia, mas não a partir do fotógrafo, nem da técnica, que vai ser isso, tem aos montes, manuais de fotografia, mas de quem olha. É uma teoria do olhar. Como ele faz com o texto, a teoria do leitor. Coloca o leitor na jogada, onde o leitor era apenas um secundário. Assim. Você fazia a teoria da escrita, do escritor, mas não do leitor. E aí ele vai assim, como é que começa o livro? Para você ter uma ideia disso, desses efeitos de surpresa e de solidão que a foto tem. Ele começa exatamente o livro assim. Um dia, há muito tempo, dei-me uma fotografia do último irmão de Napoleão. Você sabe quem foi Napoleão. O irmão dele é o Jerônimo, de 1852, a fotografia. Eu falei para mim mesmo, né? Com um espanto que jamais pude reduzir. Ele olhou essa fotografia e disse assim: vejo os olhos que viram o imperador. Vejo os olhos que viram o imperador. Vez ou outra eu falava desse espanto, mas como ninguém parecia compartilhá-lo, nem mesmo compreendê-lo, eu me esqueci. E olha que frase linda. A vida é assim, feita a golpes de pequenas solidões. Aquela fotografia o tocou. Uma fotografia simples do irmão de Napoleão. O que ele vê? Esse cara, Jerônimo, esses olhos do Jerônimo viram Napoleão. E aquilo tocou. Claro, vai falar para alguém e dizer, bobagem isso. Quer dizer, essa bobagem que é olhar para uma fotografia e olhar para aquilo que nos puxa numa fotografia, numa imagem. É o tolo necessário, assim. Bem, vamos lá, pode passar, Cristina. Tá, fotografia, rapidamente, isso aqui vai ser E eu peço que vocês prestem atenção, porque isso vai ser importante para a oficina que a gente vai fazer agora, né, um pouco das fotografias. O Barthes vai dizer que tem nesse livro, tá? Tem dois grandes conceitos aliados a essa, eu vou chamar, tecnologia de olhar uma imagem e sentir uma imagem. Estou brincando, tá? Mas esse modo de sentir e olhar a imagem. Tem dois conceitos que são interessantes, e para quem quer trabalhar com imagem, é legal utilizar isso. Fazer essa releitura do livro. Ele vai dizer assim, toda imagem, toda fotografia, pode ser a fotografia que você tirou agora, ou aquela fotografia na minha festa de 15 anos, ou da minha formatura na filosofia, toda fotografia, ela tem um elemento que é o da cultura. Ou seja, o estúdio que ele vai chamar. O que é a cultura? É aqueles elementos que dizem
das características daquela imagem, que só podem ser aquelas características porque o sujeito está naquele momento, naquele espaço e não em outro. Por exemplo, se eu tirar uma foto agora aqui desse espaço, eu vou poder pegar, traçar um mapa, digamos, do estúdio dessa fotografia. Primeiro, pela roupa que eu estou usando, se fosse uma foto minha, né? Pô, essa roupa ela diz desse momento e não outro, né? Do espaço aqui eu posso inferir coisas, né? Inclusive, se fosse historicamente, digamos que essa foto, daqui 20 anos ela apareça novamente, eu posso até, assim, se tiver um conhecimento histórico, precisar mais ou menos a época que ela foi tirada, o contexto, é Brasil, é Estados Unidos, compreendem? Então tem tem alguns elementos aqui para pensar o estúdio, né? Aquilo que faz com que uma foto seja reconhecida. Cultura local, época, né? Faz com que tenhamos um afeto médio, eu acho legal isso. O estúdio nos dá um afeto médio pela fotografia. Do eu gosto, eu não gosto. Sabe quando vocês, por exemplo, vão fazer uma viagem e o Barthes fala disso? É fantástico, ele é extremamente irônico no livro. Não tem nada mais chato do que alguém que faz uma viagem e tira 500 mil fotos e o convida para tomar um café. O cara fica lá, no notebook, né, com 600 fotos iguais, para o cara é diferente, né? Mas pra gente, ai meu Deus, assim. Aí você coloca ali naquele recurso do Windows que a foto vai passando sozinha, você nem olha a fotografia. E ele lá, vai lá. E é 30 fotos do mesmo lugar. Tá, o estúdio é um afeto médio, porque não nos atravessa muito. Eu reconheço, mais ou menos, por exemplo, o cara que foi para Paris, aí tirou a foto da Torre Eiffel, ele e 1 bilhão de pessoas com a mesma pose. Ou vai lá para a Itália, a Torre de Pisa, fazer aquela foto, assim. Ele se acha o máximo fazendo aquela foto. Aí ele saiu daí, tem 5, 6 que estão no mesmo momento fazendo a mesma fotografia. É importante pra gente que está tirando, óbvio. Mas para quem está olhando é o estúdio, é um afeto médio, tá? Eu reconheço. Então, o estúdio cria para a cena, cria uma cena para a fotografia, dá um sentido global, um motivo, uma razão dela existir. Cara, o estúdio é aquilo que eu consigo dizer. Aqui é uma foto de escola. Aqui é uma foto de aniversário. Porque eu consigo inferir por alguns elementos. Aqui é uma festa, pela roupa que as pessoas estão usando. Eu consigo, pelo estúdio, criar um motivo, nesse sentido. E faz com que sejamos espectadores da fotografia, aquele que olha de fora, um espectador. É aquilo, né? Olhou a fotografia, tudo bem, passa para outra. Primeira questão que eu vou falar para vocês. Não passa. Aí fica no estúdio. Quem é que está com fotografia aqui? Está chegando. No papel, quem é que tem fotografia no papel? E digital? Mas digital, estão com os notes de vocês ou não? Não? Então? Tá, agora vamos ter que decidir o que a gente vai fazer. Traz teu computador para mim. Tá, olha só. Eu queria. O verbo queria já dá um. É um abandono já do projeto, né? Eu queria. Eu não estou melancólico, não, tá? Beleza. Olha só. Eu quero, tá bom? Melhorou, né? O professor não pode falar queria, tem que dizer que quer. Eu quero que vocês façam o quê? Que vocês tracem com a fotografia de vocês o estúdio dessa fotografia. Ou seja, construam, peguem papel, uma folha, para vocês. Vamos se aquecendo aí. Depois a gente. É que vocês têm a foto digital, né? É? Que maravilha. Então depois eu faço uma explicação em off aqui para vocês. Então assim, vocês pegam um papel e, obviamente, uma caneta e escrevam rapidamente, mas assim, uma frase, 2 no máximo, o estúdio dessa fotografia. Ou seja, como se vocês estivessem olhando de fora. Não é estúdio, não tem assim, essa fotografia é muito importante para mim. Não.
É como se vocês estivessem olhando de fora a fotografia e dissessem do que se trata. Ou seja, essa fotografia é de um aniversário, tal, se vocês têm informação, claro que é de vocês, seja da escola, então, essa fotografia da escola, tal, no dia tal, no intervalo, no recreio, sejam mais estudiosas, pegar do estúdio, assim. Tirem vocês da fotografia, tá entendendo? E descrevam ela rapidamente, assim. Para que qualquer leigo, por exemplo, que olhe para essa fotografia, saiba do que ela se trata. Sem o afeto de vocês, tá? Sem aquilo do emocional de vocês. Só do que ela se trata. Entenderam? Mas item A, B, C... Não, esqueçam isso. Não, só o A. A pergunta é essa para a fotografia. Descrever essa fotografia do que se trata. Quando vocês tiverem a fotografia já em mãos, vocês escrevam assim, do que ela se trata. Tá? Ok? Eu vou continuar aqui no bolso, vamos acompanhando. Então tá. Tem o segundo elemento, então, que é o ponto. Quer dizer, tem o estúdio, pense no estúdio como, sei lá, um plano liso, assim. Um plano, né, assim. E o ponto, os pontos, aquilo que é pontiagudo na fotografia, sabe? Fura esse plano reto. Eu vou explicar, então. Um puncto prabatis é o detalhe, quer dizer, o ponto, a ponta, daí vem a palavra punctum, né? Que me puxa nessa fotografia e que faz com que eu não tenha um afeto médio, mas com que determinada fotografia me toque mais do que outra. Aí o exemplo que eu falei para vocês, por exemplo, quando a gente vai fazer agora uma fotografia digital, uma viagem vocês vão lá para Beto Carreiro. Foram para Beto Carreiro, tiraram 30 fotos no mesmo lugar, porque não gostaram, não ficaram bonitas. A gente tem, né? Tirar uma. E as fotos assim agora, né? Isso é um reflexo da solidão, né? O cara aqui, ó, ele tirou várias e não gostou. Por que a gente escolhe uma e não escolhe outras? Sei lá, são 15 fotos iguais. Porque eu fiquei mais bonito, porque eu fiquei menos bonito. Tem alguma coisa que me puxa nessa foto. E que faz com que essa foto seja a foto e não a outra. Faz com que a gente pule, inclusive, as fotos e vá para aquela sempre. Assim. Você foi viajar lá para tal lugar, naquele mesmo ponto turístico, todo mundo tira, você tirou várias fotos daquele ponto turístico, mas uma te puxou. E faz sempre tu recorrer a elas. Às vezes tu até apaga as outras. Vai lá, não quer encher tua memória do computador ou da máquina, tu apaga e deixa só aquela. Então, o que nos puxa da fotografia, segundo Barthes, o ponto não se preocupa com o sentido da foto. Não está ligado à cultura, à intenção do fotógrafo, ao motivo da fotografia. Para o estúdio, o ponto é sempre o mal educado. Porque às vezes, sei lá, assim, vocês têm isso, eu tenho um pouco disso. Eu detesto autobiográfico. Eu não gosto de aparecer em fotografia, quando eu vou viajar, por exemplo. A família cobra muito, né? Você vai viajar e aí tem várias fotos e eu não apareço nenhuma. Sempre operando a máquina. Ou, por exemplo, quando vou nos lugares, raramente eu fotografo esses lugares mais turísticos, assim. Isso é frustrante para o outro, né? Mas é a minha questão, aquilo que me punge na fotografia. Tem uma coisa meio mal educada, você compreende? Porque bem educado é você. For viajar para tal lugar, você tem que mostrar para o outro aqueles lugares que são os lugares turísticos daquele espaço. E se você vai lá e não mostra nada para você, quer dizer, você é um mal educado, né, nesse sentido. O ponto é sempre singular, único para cada um que vê. O ponto é sempre me entregar, pois o que punge é sempre algo que diz de mim. Daí o ponto, o interessante é assim, aquilo que te puxou numa fotografia, está na fotografia, é se eu com o outro. Está na fotografia que não sou eu, mas o fato de eu ter escolhido aquele detalhe diz de mim. Estão compreendendo? Você olhou uma coisa ali, eu vou mostrar para vocês no livro do Barthes como que acontece. Você olhou aquilo, o fato daquilo ter saltado, você ter falado daquilo, já me entregar, assim, por que tu, quer dizer, aquilo te puxou e para o outro era invisível.
Eu me lembrei da gente no Mato Grosso lá tentando ver um doente. Eu não vi esse doente até hoje. Tinha um morro lá e o pessoal descobriu que tinha um doente lá, não sei aonde, na Chapada lá dos Guimarães. Eu fiquei lá 20 a Esther viu o doente, o Leandro viu também, não sei se a Shirley viu, eu não vi. O que esses malucos estão vendo um doente? Tá lá. Não tá, não existe doente nenhum. Aí, por exemplo, o que tem? Por exemplo, pra mim não fugiu. Pra mim não me puxou. Ou talvez o doente seja o próprio estúdio, que já tem uma cultura. Para o ônibus, vocês vão ver o duende lá. O duende é num paredão que tem um relevo, assim, é isso? A Ângela falava que tinha que ser olhar em cima, pegava uma árvore com um ponto de referência, que tinha em cima do último galho lá, focasse e via o duende. Via o duende. Eu não vi esse duende. Não acho que é doente. O que é o ponto? É ver o doente ou não ver o doente? Porque ver o doente é o estúdio também, né? Tem que parar e então, obrigatoriamente tem que ver o doente. Quem não vê o doente é o frustrado, né? Eu fui frustrado. Não vi o doente. Tá, ok. Ponto. Tá, parece meio abstrato ainda. Vamos para passar agora. Tá, mas assim, ó, punctum e estúdio não quer dizer assim, ó, agora a Shirley viu punctum, não tem estúdio. Sempre vai ter o estúdio e não necessariamente vai ter o punctum. Porque não são todas as fotografias que nos puxam. Mas quando tem punctum, não necessariamente tem o estúdio. Porque tem a cultura, tem a foto ali. Então eles são o que o Barthes diz, é uma copresença. Os dois estão juntos. Um precisa do outro. Se não tem estúdio, não tem nem fotografia, nem registro, né? Assim, pode passar. Só deixa assim. Não, volta. Aí. Só uma vez. Aí. Gente, o livro do Barthes tem várias, como eu falei, ele está se propondo a fazer uma teoria daquele que olha a fotografia, e ele mostra umas 15, 20 imagens de fotos que o pungem, que o puxam. Essa é uma primeira foto. Qual é o estúdio dessa foto? O que vocês me diriam? Assim, o que essa foto diz do contexto? Qual é a intenção do fotógrafo? Isso é do estúdio. O que vocês diriam? Gorizada também, assim. Olhando para essa foto, o que é? O que ela tem, assim, que não de punctum, mas que é do estúdio, que diz da cultura, ou uma ideia que ela passa? Podem falar. Quem é que falou? Pessoas reunidas. Ah, mas tem uma coisa bem importante ali, não tem? Eles são meio Tem um revólver. Tem um revólver. Um revólver. E todo mundo sorrindo. Tá, não tem uma semelhança com aquelas fotos que já estão batidas pra gente, infelizmente, que é quando você vai, por exemplo, aquelas Rio de Janeiro, os meninos com as metralhadoras, que a gente olha, ó, né, uma banalização da violência. Então tem um ali, ó, você está fazendo, ali o doente, ali tem uma arma, né? Aí não ficou muito boa a fotografia, porque também ela não é muito boa, é uma fotografia antiga, né? E o menino rindo. Tá, E olhando para a água do rabo do olho. exatamente. Aí já foi? Está colada no lado do olho. Lado do olho, exatamente. Tá. A moça parece um animal. Ah, tá. Aí já começou no ponto. Já tá no ponto. Tá, o que o Barthes vai dizer? Tá, então tudo bem. O estúdio é isso. Talvez a intenção do fotógrafo fosse mostrar o quanto aquelas crianças convivem com a violência ali de uma forma... Violência, uma violência sim, porque você tem uma arma. Mas é quase uma cena já montada, é o estúdio, né? Uma cena já montada para aquilo que acontece. Olha o que o Barthes diz do punctum para ele. Não dá para ver, mas o que vejo com obstinação, ou seja, aquilo que me puxa, são os maus dentes do garoto. Não dá para ver, mas o garoto tem os dentes podres aqui, um dentinho. E ele diz, eu não consigo, quando eu olho essa fotografia, essa arma, isso não me toca. É um afeto médio. Agora, o que me puxa nessa foto são os dentes do menino. Pro Barthes. Está tudo podre, né? Aí dá para fazer uma análise, né? Tá, ok? Vamos para a próxima foto. Vamos para Dá para identificar essa foto? Vamos lá, olhem para ela. Quem é que falou? Tá. Exato.
que mais que vocês conseguiriam de estúdio? Não vem com os punctos de vocês ainda. Periferia parece, né? Periferia, ó. Periferia e de estúdio, né? Periferia, essa coisa. Pessoa morta. A imagem que me vem foi a publicidade do tempo, né? Foi? O cenário, assim, é antigo, né? Uhum. Até os modos das construções e, pelo jeito, a infraestrutura do ambiente. Acendeu. Tem uma luz que está indo acesa aqui. E ela... Deu. Melhorou. Então tá, falaram vários elementos que são isso. Para alguns lembrou essa coisa mais... O aluno Pedro aqui colocou que um espectro do Nordeste. Que é da cultura, né? A gente consegue olhar pela arquitetura, né? pelo cenário, ali, a pessoa falando da pessoa morta. Vamos para o ponto, para o Bates? Vai lá, Estela. O lençol usado pela mãe a chorar. E a grande pergunta de ponto: por que esse lençol? Olha o que puxou para o Bates. Quer dizer, ele olhou, tá, tem uma pessoa morta, e aí ele inferiu. Quer dizer, tem uma mãe levando, ou colocou o lençol sobre essa pessoa morta. Por que ele escolheu esse lençol? Ou, por que este não outro? Você compreende? Isso está na fotografia, o lençol, mas não está. É aquilo que o Bates coloca nessa fotografia. Cada um tem seus pontos, entendeu? Isso não é um jogo de 7... Como é que é o nome de 7 erros? Ah, tá ali o ponto. Não, o ponto é para cada um. Para o Bates é isso. O ponto é aquilo que me atravessa, que faz com que eu entre na fotografia e saia da fotografia, porque eu estou colocando coisas que são minhas nisso, né? Próximo, por favor. Ah, esse é um amor. Ah, esse aqui é próximo da fotografia de vocês aí, né? É uma escola bem precária, como que se percebe. Nossas carteiras bem... Escola bem precária. Cheio de casaco. Aqui já tá no fundo, que coisa boa aí. Foi bem, hein? Cheio de casaco atrás. A coisa que mais chama atenção é o tamanho da cabeça do menino. O Leandro já está fotografando. Chamou atenção as botas dela, são uma bota ortopédica, daquelas que dói muito. Não, se você fazer uma análise Foucaultiana, é um prato cheio, né? Elementos de poder, disciplina ali, né? Mas, tá, tem uma série de elementos, vamos lá. A foto é de 1931. E é Ernest o nome do menino. Olha o que para ele é. É possível que, isso é em 1977 ou 8. É possível que o Ernest ainda viva hoje em dia. Mas onde? Como? Que romance? Aquilo que puxa e fez, mas essa criança inferior, ela deve estar viva ainda. É algo que não está ali, né? O dele. Exato. A ausência é a ausência, né? Exato. E que está na fotografia e que não está. Vocês têm isso às vezes com fotografia, né? Pensa, tá vivo ainda. Ou, sabe os periféricos da fotografia da gente? Às vezes a gente está tirando uma foto, tem um cara, vocês não tem essas viagens às vezes? Uma pessoa que sai no fundo fica vendo, mas que pessoa é essa? De onde veio? Tá, olha que interessante. Vamos para a próxima. Aí, essa é muito também de estúdio. Que chama, qual é o elemento de estúdio dessa foto? Vocês me diriam? O estilo da roupa, Como? Elas usavam assim, acertavam uma série. Parece que era uma lã. Mas eu acho que assim, para mim o que chama atenção é que parece que o ponto dessa foto está fora, porque eles estão olhando alguma coisa com muita seriedade. Parece que as coisas não estão na foto. Tá bom nisso aí. Vocês estão afetados pelos pontos. Tá, no estúdio, então, vocês pegaram algumas coisas, né? Tá, mas o que eu... Pô, qual é a intenção do fotógrafo, se vocês pudessem dizer? A proporção. A proporção.
pode ter anão menor que anão. Exato. Sempre é possível ser mais ou ser menos, né? Sandro, eu acho que ela quis falar isso pra você, hein? Pra mim. O pequenininho. Mas, oi. A gente sempre também tem esse costume de tirar foto do perfil pra lá, pra cá, como se a gente estivesse olhando alguma coisa, olhando um olhar tipo, de lado, como se a gente estivesse olhando um horizonte. Assim, fotos de adolescentes, assim, por exemplo, uma coisa que eu observei bastante, até estava comentando com os colegas, principalmente meninas, hoje em dia tem um padrão. Elas tiram as fotos todas juntas, né? Ou apontando assim para a foto, sorrindo, ou todas com o joelho abaixado e com a mão na cintura. Assim, parece que a foto não dá conta de pegar elas de pé, né? É um padrão, se pegar e entrar em 50, Facebook 49, as fotos são assim, todas. O que está acontecendo que eles estão olhando com tanta seriedade? Tá perfeito. Aí seria um belo ponto, né? O que está acontecendo? Vocês já mataram um pouco no Barça. Vocês dão um craque no Barça. Mas vamos lá. Desprezo todo saber, toda cultura. Vejo apenas a imensa cola, Danton do garoto, o curativo no dedo da menina. Não dá pra ver aqui. Ali, ó, o dedo do meio, ó. É, a ponta. Aí ele se confunde com o avental, porque não enxerga. O estúdio da foto é o título da fotografia. Como é o título da foto? Anormais em instituição. Ah, isso é clássico, né? Para quem estuda. E ele olha para aquele curativo e a gola, estilo Danton do menino. O Bax adorava moda também, tinha uma questão com imagem, né? Tá, próximo. A última foto agora. Só foi só morta, né? Olha! Tá presa? Tá, mas ó, tem duas coisas que já estão bom nisso, hein? É uma pessoa morta e tá presa. Então, essa foto é de um condenado à morte. Minutos antes dele ser sentenciado e não sei se tipo de morte ele teve, né? Então, ele está morto e vai morrer. Ele está morto porque também morreu. E essa foto ele vai morrer. Olha, é complexo isso. O que me faz pensar os dois lados também, a ideia do claro e escuro ali no fundo. Branco e preto. Os dois lados. Bonito isso. Você compreende, então? Quer dizer, o ponto não é... Eu acho que o que o Esther falou também é legal ali. Não necessariamente ele está. Ele pode ser uma ausência. E vocês falaram também, quando os anormais estavam olhando. O ponto está fora, né? Quer dizer, o Carlos, né? Pedro falou, mas me chamou a atenção que, quer dizer, o que está acontecendo lá, né? Quem é que está lá que está fora da imagem e faz... Se ele esteja ainda vivo, digamos, se ele estivesse vivo, na verdade estava morto, se está preso, perdeu a liberdade. Ótimo. Morreu os sentimentos dele, assim. Você pode... Quer dizer, vocês entendem que uma simples fotografia, entre aspas, pode gerar pensamentos mais estranhos para a gente mesmo, assim, e para a própria foto, né? Bem, o exercício agora. A gente vai fazer um pouco mais rápido do que... Talvez eu tenha que queimar algumas etapas. Ponto 1. Pode ficar isso. Né? A gente vai ter que adaptar agora. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tinha pensado que as pessoas iam trazer os textos, as fotos impressas. Mas vamos lá, eu também não estou com luto nenhum. Tá? Estou disposto a gente adaptar esse exercício. Eu tinha mesmo, de que vocês estão com o texto de vocês. Fiquem com o texto de vocês da fotografia, tá? Fiquem com o texto de vocês. Quem fez mental vai continuar fazendo com si mesmo. É uma autooficina, não vai trocar. Mas eu gostaria daí que o Leandro vai me ajudar comigo. O Leandro vai pegar essas fotos. Só que é o seguinte, ninguém sai da sala antes com a foto do colega, tá? Tá ok? Então, você vai embora um pouco antes, deixa a foto com o Leandro ou comigo. Então o que? Nós vamos trocar as fotografias só. Fiquem com os textos de vocês, pode ser? Vocês vão receber uma foto que não é de vocês.
Vou misturar tudo. Só os aplicados. Chegou já essa aí. Mas depois vocês podem fazer tipo, na escola mesmo. Acho que eu posso emprestar as lâminas. Coisa negativa, não empresta minhas lâminas. Vocês fazem na escola, pode ser? Depois vocês podem me enviar o resultado do texto. Seria legal. Tá, então um grupo vai fazer na escola. Pode ser? Mais alguém com fotografia? Tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Ponto 2, vai lá. Tá. Leandro vai dar para você. Todos deram fotografia ou não? Deram? Tem mais ali, ó. Leandro, deu, tá certo. Agora o Leandro vai dar, vocês vão receber uma foto que não é de vocês. Se por acaso for de vocês, vocês digam, é minha. O Leandro troca. Tá bom? Tá, erga a mão. É só pra quem entregou a fotografia. Só para quem pegou a fotografia, infelizmente não. Olha, vocês podem fazer em casa com a família de vocês. Um domingo, fazendo um churrasco. Fotos, 600, Exato, dá um bom trabalho. Tá bom. Quando a gente não sabe o que fazer, né? Dá pra Dá fazer. pra brincar com fotografia. brincar de analisar os pontos das fotos. Oi? Brincar de analisar os pontos da foto. Vai ser por aí. Mas depois tem uma virada. Vai ter uma confusão do eu e o outro. Faltou um? Vai passar a lista, tá? A lista, quem tá na lista de presença, eu acho que vocês só estão lá em cima, né? Daí acho Eu tenho que- as fotos em pendrive, tem 3. Se os digitais quiserem trocar, se vê a foto do outro, tá, conversa com o Leandro. Dá pra fazer isso. Se os digitais fizerem digitais agora, tem uma categoria, né? Os analógicos e os digitais. Os digitais quiserem trocar entre si, beleza. Tá? Então assim, ó. O que eu vou pedir para vocês agora? 3.3. Gente, Puncton é coisa rápida. Se tu ficar pensando demais, cadê o Puncton? Já não é mais Puncton. Olhem para a fotografia. Não são todas as fotografias que tem Puncton. Nós vamos partilhar do consenso de que vocês vão encontrar um Puncton aí, tá? Mas não necessariamente todas têm. Olhem para a fotografia e eu quero que vocês se inspirem no Barthes e escrevam. Não nessa mesma folha, não no mesmo papel que vocês escreveram, porque isso vai ficar com vocês. Num outro papel. Pode ser papel. Ou pode recortar, pode tirar também um pedacinho desse papel aí também. Mas se tem folha, também. Vocês vão fazer o seguinte. Vão olhar para a foto. O ponto que puxou vocês na foto, eu quero que vocês escrevam ao modo do Barthes. Ou seja, uma pequena frase. Uma frase. Mas tá viajante demais. O ponto é viajante, tá, gente? Não tá na fotografia. A gente viu que nem tudo tá na fotografia. Tá? Uma frase. E não é assim saber escrever, tá? Eu escrevo direito, eu escrevo... não é concurso de escrita, tá? É um ponto seco. Ou viajante. Daquilo que puxou na fotografia de vocês. Vocês não sabem quem é o sujeito dessa foto. Tá. As meninas, as profs podem fazer isso lá. Para finalizar então agora. Vocês receberam a foto de vocês com um ponto do outro, né? E é engraçado, não sei, não. O ideal, eu odeio falar de ideal. O legal de fazer, isso é um modelo de oficina, dá para fazer nas escolas, com os nossos alunos, com um grupo menor, que você consegue trocar, olhar a fotografia e discutir foto com foto. Bem, último exercício agora. Recapitulando aquilo que eu tinha falado no início, lembra do eu é um outro, né? A necessidade desse outro que faz com que eu saia de mim e consiga enxergar o mundo de uma outra forma. Agora vamos ter que combinar aqui, a gente tem poucos minutos. Eu acho que é legal como exercício de escrita rápido. Vocês têm a fotografia de vocês, o estudo que vocês fizeram da foto de vocês e a intromissão, tá certo a intromissão? A intromissão desse outro
que não conhece vocês, inclusive nem sabe se é uma foto coletiva, quem é vocês naquela foto, se vocês estão com mais de uma pessoa. E eu ia pedir o seguinte, para a gente finalizar, que vocês, e aí rapidamente também, sei lá, a gente tem que 10 minutos, 15. Tentem reescrever agora, ou escrever, fazer uma breve narrativa dessa foto, mas breve, quer dizer, reescrever essa foto, só que necessariamente vai conter a frase do outro. Estão entendendo? Então vocês podem aproveitar, e acho que é o mais legal, se vocês comecem aproveitando aquilo que vocês falaram da fotografia, é na escola tal, só que vocês vão criar uma narrativa rápida. Narrativa significa uma cena rápida, mas que necessariamente tem que ter a frase do outro, com, digamos, a referência ali, entre parênteses. Vocês entenderam? Uau! Dá para fazer, será? Rapidamente, assim. Quer dizer, no que esse outro me fez estranhar essa fotografia e eu vou ter que me adaptar ali, ou tentar escrever algo com essa frase mais louca ou menos louca do outro. Assim. Pode ser? 5 minutos, então. Menos. Tudo certo? Não, gente, não é concurso de escrita. Queria mostrar para vocês uma possibilidade de se estranhar na relação com o outro, que eu acho que essa é a ideia, e era a ideia, assim, de conviver com a estranheza que é estar sempre olhando e sendo olhado pelo outro. É difícil isso, hein? O Sartre já dizia isso, né? Essa difícil tarefa infernal de olhar e ser olhado. Assim. Parece uma coisa tão óbvia. Não, é um ciclo muito difícil. Luciano, fala, velho. Uma coisa das fotografias que você falou de a gente tirar 15 e escolher uma. Não tem muito assim, nesse sentido, um exercício de não mostrar o que eu sou, mas mostrar o que eu queria ser. Tu sabes, eu estou trabalhando. Vamos fazer. Tá, olha só, eu vou responder essa pergunta. A gente pode agora, isso é um ponto crucial, eu quero te passar a referência do livro do Barthes, que tem uma cena fantástica disso. Para finalizar a questão dos pontos, vamos, eu acho que em razão do tardar, esse discurso é muito fatalista, né? Em razão do tardar da hora, o que eu gostaria mesmo é que a gente pudesse compartilhar isso e trocar e ler esses pontos. Eu acho que a experiência é para cada um, né? Vocês concordam, né? De ter se estranhado. Claro, o mais legal é de colocar-se no telão e discutir esses pontos. Mas alguém gostaria de ler ou comentar isso sobre essa experiência? Pode ser? Tá, então bem. Só rapidamente para responder a pergunta do Leandro e eu vou entrar nisso. Olha que interessante, o Barthes no Câmara Clara vai dizer o seguinte: sempre que a gente posa, agora é posa, não pousa, posa com uma fotografia, vocês lá, tem quatro vozes que chegam. 4. Naquela cena básica e cotidiana de alguém me fotografar, tem 4 vozes que me chegam, 4 perguntas que me chegam quando eu sou fotografado. Primeira, quem eu sou? Né? 2, quem eu gostaria de ser? Que é diferente, né? Eu posso me achar, seja fisicamente ou de um jeito uma coisa, mas eu gostaria de ser outra. O que eu faço na fotografia? Dou um jeito de me espichar e de fazer uma careta para ficar mais próximo daquilo que eu gostaria de ser. Mas também tem primeiro, como eu sou, como eu gostaria de ser. Eu tenho conflito aí na foto. Na hora que eu vou tirar a foto, né? Tem gente que, por exemplo, que é baixinho gosta de se levantar, quem é mais gordinho gosta de sugar a barriga, quem acha que é muito sério faz um sorriso forçado, né? Tenta atingir um estado diferente daquilo que acredita ser. Também. E aí tem o terceiro, como o outro me vê, que é quem está tirando a foto.
como que eu quero, eu já incluí já um quarto, tem quinto então, né? Como que o outro me vê, como eu quero que ele me veja. E o quinto é, o que esse outro faz, que é o fotógrafo, com aquilo que ele vê. Exato. Então já tem um drama, o Marcos vai dizer, o ato de posar com uma fotografia já me coloca num drama, assim, de força. Assim. Claro, eu não estou pensando nisso tudo o tempo todo, senão nem tirava foto, né? Mas isso alimenta esse drama cotidiano de ser fotografado. Vamos discutir as fotografias, então? Então, está aberto para isso. Do Facebook, né? Como está, como realmente é, como realmente aparece, né? Perfeito. Então, as pessoas que querem ler, venham aqui para depois o Vladimir fazer a montagem. Vem. Para ler, vem. Ah, legal. Vamos fazer. A gente então. já deixa o registro. Dá uma campanha. Será que precisa, Esther? Precisa. Ah, nossa filha. Bom, então vamos mostrar a foto, né? A foto do estúdio que eu fiz. Fotografia tirada na escola Dr. Paulo Pimentel, em Assis Chateaubriand, no ano de 1985, como lembrança do segundo ano primário, da aluna Silvana Sanches, que é essa daqui. Esse foi o estúdio que eu escrevi. Aí o Alan, ele complementou: fundo de toalha de mesa na lembrança escolar. Se vocês observarem bem, se vocês querem olhar, passar, né? Pode passar? Então vamos para filmarem aqui. Realmente é um fundo de toalha de mesa. Aí eu terminei a história. Então, o fundo de toalha de mesa na lembrança escolar, porque a parede da escola estava gasta. E colocaram essa toalha para ficar no ambiente mais colorido para a foto. Eu lembro como se fosse hoje, que a diretora da escola pediu, né, para as tias lá da cozinha: não tem um tecido, alguma coisa bem colorida para a gente colocar atrás, para dar um ar mais colorido? Ah, só tem uma toalha de mesa, então pode ser. E foi assim que foi a foto. Tecido do lençol. Exato, mas só tinha a toalha de mesa, né? Essa aqui é a minha foto com 7 anos de idade, então 1970, quando eu ingressei na escola. Foto que acho que a maioria de nós aí da minha idade temos em casa. O fundo dela tem o mapa mundi, então é o grupo escolar professora Dalila da Silva Afonso, na cidade de Bocaina, interior de São Paulo. Tá? E aqui atrás tem o mapa mundi. Eu sempre fui fã de história e geografia desde sempre. E alguém escreveu assim: na beleza da infância, refletida no desalinho dos cabelos que fogem do penteado. Então tem um grampo que a gente chamava de Ramona, tá? No meu tempo a gente chamava o grampo de cabelo de Ramona. Então a mãe insistia em pôr aquela Ramona para o cabelo não cair na testa, nos olhos, senão a gente ficava vesgo, né? Era essa a ideia. É a Luciana Alves Pinto. Ela escreveu: na beleza da infância, refletida no desalinho dos cabelos que fogem do penteado, aquilo que foge pode ser belo. Bem baixa. Bem hard. E eu escrevi assim, na minha releitura: na beleza da infância, todos os sonhos são possíveis. Por quê? Porque eu, nessa época, conheci a Maria Curie, né? Aquela física russa, polonesa, né? Na farmácia que tinha na nossa cidade, o nosso boticário, ele tinha os quadros, e eu vi aquela foto daquela mulher e ele me contou a história dela, quem ela era e tudo mais. E eu dizia: eu vou ser uma cientista, né? Então, com algumas coisas. Não cheguei a ser a cientista da Maria Curie, mas, por incrível que pareça, a tristeza da história, talvez, ela morreu de leucemia. E eu tive uma leucemia aos 19 anos de idade, consegui vencê-la. Então, a gente também tem alguma coisa parecida. Bom, a minha é uma foto do meu filho, que é muito pequenininho.
pouquinho, vocês não vão ver, porque eu esqueci a foto. Realmente, eu esqueci hoje de fazer. Então, aqui nesse dia, a menina, quem viu aqui a Elisiane, ela percebeu que foi no estúdio, né? Obviamente, parece. Foi para fazer o documento de identidade. E nesse dia, ele tinha 9 aninhos e ele estava sem um dentinho na frente. Estava começando a nascer o dentinho. E daí ele começou a chorar, que ele não queria tirar a foto, porque ia ficar feio sem dente. E o que ele fez? Ele apertou a boca, né? E ele ficou com vergonha, ia ficar com aquele documento muito tempo. E sabe como é que é? Todo mundo quer parecer bem na foto. Tá? Então você foi bem certinho ali, foi isso aí mesmo. Aí eu escrevi o que para complementar o que você falou. Por ele, estou falando por ele, porque eu vou me intrometer na foto dele. Chegou o dia de fazer meus documentos. Preocupei-me, pois devido à idade, estava eu sem um dente. Pus-me logo a fechar bem minha boca. Ah, seria isso. Alguém mais gostaria de... Ah, que legal. Estava bem em dúvida. É uma questão de gênero. Essa é a fotografia da conclusão do meu ensino médio. Não é de tanto tempo como elas, mas é do ano passado. É do ano passado, então. E foi lá em Marechal Cândido Rondon, no Colégio Cristo Rei. Eu terminava então o ensino médio e o que a Joyce Thalia comentou foi o que ele estaria assinando. Ela percebeu que... Quem que é Joyce? Ela percebeu que eu estava com o dedo no nome, então eu ia assinar. É a ata no evento, então, que ali eu colocava como concluinte do ensino médio. Que foi o ano passado que, então, eu iniciaria uma nova etapa da minha vida. Bem importante esse momento, e o que ela percebeu, então, foi o que ela colocou em forma de pergunta: o que ele estaria assinando? Então, para explicar, então, conclusão então, do ensino médio no ano passado, não faz tanto tempo. Tá bom? É isso. Alguém mais? Vamos lá, que legal. O devido retrato foi tirado no Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama. Logo no início do ano letivo, com o aluno Pedro, que é da primeira turma do ensino médio integrado em Química, ladeado pelos seus professores de Filosofia, Alain, e Sociologia, Rafael. O Márcio Abreu, que é nosso aluno também, levanta a mão mais. Isso. Ele colocou assim: verificando, olhando a foto, o púlpito é uma torneirinha na parede. E nesse sentido eu coloquei aqui: a torneirinha da parede é a ausência do eu ou do nós. Eu escrevi: foi tirada na escola, com uma professora, dentro da sala de aula, fora do horário de aula, apenas alunos e a professora. O Cleiton Silveira escreveu: a lousa que expressa ambiente de aprendizagem, formação dos jovens que aparecem na imagem. Daí, na minha releitura, eu coloquei: sim, ela é um instrumento de saber expresso pelos professores. Vamos lá.
A minha foto, alguém questionou, que eu encontrei o nome, o que essa palhaça está olhando. A palhaça sou eu. Meu nome artístico é Jurumela. E eu estava olhando para Jurubeba, porque nós estávamos desenvolvendo um teatro no mês do circo, que é o mês de março. Durante 2 anos eu fui palhaça profissional do Circo da Alegria. Hoje em dia profissionalmente conhecido como Circo Ático, um projeto maravilhoso do Jardim Europa. Quem não conhece, sinta-se convidado a conhecê-lo. Né? Trabalha lá com as nossas crianças de várias regiões, Santa Clara, né? Europa, América, enfim. Então, nós ministramos, a princípio era para ser uma apresentação pequena para os alunos do 2º ano na época, para finalizar os conteúdos do mês do circo. E nisso, minha coordenadora passou e nos viu nos maquiando e convidou para que a gente apresentasse a escola como um todo. Foi isso que foi feito. E quando eu vi, eu estava lá no picadeiro do circo, e aí eu fui convidada a fazer parte da equipe profissional. E durante 2 anos trabalhei lá, maravilhoso. Por questões ali, a minha vontade de sair do circo, mas sinto saudade daquele pessoal maravilhoso lá e o projeto muito bom. Então, respondendo a pergunta, sou eu olhando para outra palhaça que estava em frente naquele momento. Então, a foto é essa. Aconteceu no Centro de Educação Infantil, em Cascavel, da qual eu era coordenadora na época. Era um dia que nós estávamos homenageando o Dia do Livro Infantil. Então, os professores e os funcionários estavam caracterizados, né, com os personagens. Eu estava de Emília, então eu sou essa Emília. A colega Tainá havia questionado: onde está acontecendo isso? Então, eu acho que já respondi, no Centro de Educação Infantil, gente pequena, Cascavel, Paraná, no ano de 2005, em evento de comemoração ao livro infantil. E para complementar, né, o que ela havia colocado e a resposta, essas coisas acontecem, né, e nesses momentos viajamos e nos tornamos aquilo que às vezes gostaríamos de ser. No meu caso, a Emília. Alguém? Para encerrar, alguém quer? Tem alguém que quer? Não? Então tá, gente, assim, eu vou subir aqui. Foi um prazer, assim, que eu falei para vocês no início era mais para a gente provocar o pensamento e pensar coisas fazendo e olhando. Foi um prazer, adorei ver a alegria de vocês e nos encontramos hoje à noite, então. Obrigado, tá? Muito obrigada. Tu traz aqui para a filosofia algo que não acontece, né? Não costuma acontecer isso, que é fazer essas relações com pessoas próximas da filosofia, que é o Barthes, mas também é distante para nós aqui, nós não estudamos ele. O nosso projeto de leitura tem pensado a teoria da leitura dele, mas isso foi muito legal e é força para todos nós. Para quem vai fazer estágio, para quem vai ser professor de filosofia, para quem já pode-se fazer muita coisa com uma fotografia, e hoje a fotografia é acesso em qualquer lugar.